Oi, meu nome é Tatiana, sou estudante de psicologia, estou no 9º período e estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi do primeiro período até agora. Para começar, eu já nem acredito que já estou no 9º período, gente. Passou muito rápido. E como já tem tempo, eu fiz uma colinha aqui do lado que eu vou estar olhando para lembrar as matérias que eu estudei e compartilhar um pouquinho como que foi essa experiência, já que é a minha segunda graduação. Eu sou formada em Ciências Contábeis, me formei tem 10 anos agora. Apesar de já ter uma profissão, ter seguido na profissão, sempre foi meu sonho fazer psicologia, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Para contextualizar um pouquinho para vocês, eu iniciei a faculdade em 2021, logo naquela segunda onda da pandemia. Então as aulas elas estavam online e às vezes tinha presencial. A cada 15 dias assim dividia as turmas. Só que acabava que a maioria dos alunos assistia às aulas de casa mesmo porque era mais cômodo, né, e mais seguro também na época. Então a maioria das nossas aulas foram de forma online. Então a gente meio que não se conhecia. Nós, colegas, não nos conhecíamos e isso foi uma barreira no sentido dos grupos, dos trabalhos, das faculdades. Mas apesar disso, eu dei muita sorte, porque a minha turma é uma turma assim excelente. Nós, depois que passamos a estudar presencialmente, apesar dos problemas que eu acho que toda turma tem, né? A gente conseguiu se unir. Tem os grupos, mas os grupos conversam entre si, assim, tem sido uma experiência maravilhosa. Uma das matérias que a gente estudou foi com o professor que era muito divertido. E ver ele na câmera, ele era todo espontâneo, assim, se eu não me engano, ele era formado em sociologia ou filosofia. Depois eu posso confirmar para vocês. Mas era um dos professores que eu mais gostava e ele dava matéria para a gente de bases epistemológicas da psicologia. A gente estudou autores como Goffman, Norbert Elias, Peter Berger. Se eu estiver falando o nome errado, gente, me desculpe, mas está no Brasil e eu não lembro como ele pronunciava os nomes direitinho. Mas foi uma matéria que me marcou porque mostrou um pouco os papéis que a gente desempenha na sociedade. Como eu estou falando aqui com vocês, estou desempenhando um papel. Eu, quando falo com meu marido, eu desempenho outro, o papel de esposa. Na faculdade, é o papel de estudante. E em como todos nós temos um lado que foi, digamos assim, a nossa sociedade, o nosso comportamento foi moldado pela nossa cultura e pelo fato de estarmos em sociedade. Né? Nós somos moldados para agir da forma como agimos. E isso influencia no nosso comportamento hoje. Então foi uma matéria assim que eu gostei muito. O professor era muito divertido, foi muito legal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber quais livros, os textos que a gente leu, vocês podem estar deixando nos comentários, que eu vou estar respondendo. E outra matéria que a gente estudou foi o desenvolvimento da criança e do adolescente. Se vocês repararem olhando aqui para o cantinho, porque eu tô com a minha colinha que eu falei para vocês, como tem tempo eu não lembro as matérias de cabeça, mas essa matéria, ela basicamente fala sobre as etapas do desenvolvimento da criança e do adolescente, como o próprio nome fala. O que é esperado, o que é desejável que aconteça com a criança em determinado ponto da vida dela, tipo do 0 a 1 ano até os 2 anos, como o ambiente onde essa criança cresce influencia no seu desenvolvimento, como a alimentação, gestação, enfim, tudo pode influenciar para a criança desenvolva da melhor forma possível e atenda ao que é esperado para o seu desenvolvimento físico, cognitivo, motor. E foi uma matéria, assim, legal também. A professora ela já não era mais tão divertida igual outro professor, mas ela nos trouxe um pouco da responsabilidade. Tipo assim, a gente está no primeiro período, é tudo muito incerto, né? Então ela ajudou a gente a trazer, olha, vocês são estudantes de psicologia e vocês vão trabalhar com seres humanos, então vocês precisam se dedicar. Foi tipo, cair a ficha, meu Deus, eu tô fazendo isso, eu tô estudando mesmo, sabe? Então eu sou muito grata a ela, inclusive. Inclusive, ela é minha supervisora hoje de estágio. Já estou no 9º período, estou fazendo estágio específico. E esse assunto para outro vídeo também, eu posso explicar para vocês como que eu vou estar atendendo crianças e adolescentes e eu vou fazer um vídeo separado para explicar isso para vocês. Eu dei uma pausa para pegar para vocês o livro que a gente estudou dessa matéria de desenvolvimento da criança e adolescente.
Esse livro me acompanhou assim, a gente estudou ele todinho porque ele traz o desenvolvimento humano, desde o útero até a fase senil mesmo, inclusive fala um pouquinho no finalzinho sobre a morte, sobre como lidar com a perda. Essa versão é a versão antiga, já tem uma versão mais nova que veio depois que a gente já tinha terminado de estudar ele. Então vocês vão ver mais para frente, no próximo vídeo provavelmente, que a gente dividiu, a faculdade dividiu, né, o estudo da criança e do adolescente e depois do adulto e do idoso. As duas matérias baseadas nesse livro que é maravilhoso, é um dos mais famosos sobre desenvolvimento humano, e eu queria aproveitar que eu tinha ele físico para mostrar para vocês. Outra matéria que estudamos foi etologia, que também foi com um professor, assim, no mínimo divertido. Estudamos sobre a teoria de Darwin e a teoria evolucionista. Foi uma matéria, assim, mais para mostrar como que desenvolveu o humano dos nossos antepassados, enfim, evolução da espécie. É uma matéria, assim, mais genérica, não muito voltada diretamente para a prática psicológica, né? Mas que trouxe um conhecimento que eu acho necessário, de entender por que as coisas são como são. Não sei se deu para entender direito. A próxima matéria é Introdução à Psicologia. E como era de se esperar, né, para nós alunos de primeiro período, era a matéria que todo mundo mais estava esperando, que parecia ter mais a ver com a profissão. E nela a gente estudou um pouco sobre como surgiu a psicologia, como a psicologia veio evoluindo até hoje. E o livro que estudamos foi o livro Psicologia, da Anna Bock. Eu vou ver se eu deixo uma fotinha dele aqui para vocês, porque eu quero indicar para quem está começando no curso de psicologia. Ele é um livro que vale muito a pena você ler. Eu não tenho ele no físico, só tenho ele em PDF, mas vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo a imagem dele passando. E ele foi com um professor, nós fizemos essa matéria com um professor que é tão querido, que assim, ele tem um lugar especial no meu coração. Ele é bem aquele clichê do psicólogo, sabe, aquele acolhedor, aquele que te ouve, te abraça quando necessário. No primeiro período foi um período bem difícil para mim, porque foi quando meu pai pegou a Covid na época, né? Infelizmente veio a falecer, ele faleceu bem na semana de provas, então não foi fácil. E ter professores que te entendem, que te compreendem, que te acolhem, fez toda a diferença para que eu pudesse não ficar para trás e conseguir seguir com os meus estudos, apesar dos pesares. Então, essa matéria foi muito esperada, foi muito querida, aprendemos muito sobre essa profissão, como ela chegou até aqui, o quanto ela está se desenvolvendo. Agora eu vou falar da minha matéria preferida do primeiro período, que foi neuroanatomia. Essa matéria a gente tinha que ir presencialmente, então separamos, a turma foi dividida em duas turmas, e nós íamos para o laboratório. Era uma matéria prática, a gente também tinha a parte teórica, e eu sempre gostei muito de matérias voltadas para biologia, sempre tirei notas boas, então fazer neuroanatomia para mim foi assim, muito incrível, e a parte mais divertida foi que a gente tinha aulas no laboratório, que é o mesmo laboratório que o pessoal de medicina usa, então a gente tinha acesso a cérebros de verdade, é claro, né, cortado, conservado, mas todo mundo ficava animado, estava todos lá, nós de jalequinho, assim, se sentindo super importantes, futuros psicólogos mexendo em cérebros de verdade, e a gente tinha que gravar as partes do cérebro e qual parte era responsável pelo quê. Então, estar lá com os colegas presencialmente, já que a gente estava em aula online, se conhecer, ver os rostinhos, começar a fazer amizade, ver com quem a gente mais se identifica, fez toda a diferença no primeiro período. E foi o que já começou a nos dar o gostinho, estamos estudando, porque quando você está estudando de casa, a gente fica meio assim, nem parece que eu estou fazendo faculdade de verdade, sabe? Então, tá lá com eles, a turma na época era muito grande, foi muito divertido. Tinha uma parte, assim, que não era tão legal, porque para algumas pessoas é normal você ver, como eu posso explicar? Falar aqui, não sei se é permitido no YouTube, ainda estou aprendendo, né? Mas você vê corpos, digamos assim, não é muito legal, pelo menos para mim. Tinha colegas meus que amavam, mas a gente não mexia neles, não tinha muito contato, é porque estava lá, a gente passava e via, nossa parte era só com cérebros mesmo, e nem era com o cérebro inteiro, apesar de que eles ficavam assim no cantinho, né? Mergulhado, acho que em formol, a gente tinha acesso só às partes cortadas mesmo, as lâminas.
E a gente teve prova prática, que também é muito legal, muito parecida com o que o pessoal de medicina faz, onde tem as peças e fica lá, você tem que identificar qual parte está marcada, qual a função. E o que eu gostei foi que as professoras, apesar de serem as mesmas professoras que dão aula para medicina, elas tentaram voltar para a gente para uma parte mais direcionada para a psicologia, sabe? E isso fez toda a diferença. E por último, mas não menos importante, nós estudamos uma matéria chamada Textos Científicos, que é uma matéria de modalidade EAD. Então, mesmo se a gente tivesse presencialmente, a gente não precisaria estar indo na faculdade para estudar ela. Ela é a matéria voltada para falar um pouco sobre as normas da APA, ensinou bastante regras de português. Confesso que assim, por mim eu nem teria feito essa matéria, porque eu já tinha feito uma matéria muito parecida na minha graduação de contabilidade, porém a quantidade de horas que eu fiz em contabilidade não era o suficiente para abater essa matéria da minha grade curricular, então eu tive que refazer. Então na época eu fiquei bem chateada por causa disso, que eu estava estudando tudo que eu já tinha estudado. Não sei se vocês sabem, mas na psicologia a gente não usa as normas da BNT, a gente usa as normas da APA, que é a sigla em inglês para a Associação Americana de Psicologia. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, é completamente diferente. Então para mim era meio que tipo tempo perdido estar estudando essa matéria. Mas por fim de tudo a gente agrega, né? Como tinha muito tempo que eu não estudava e português, apesar de eu ler bastante, amar ler, português nunca foi meu forte, eu sempre tive mais facilidade com matemática, biologia, me serviu porque eu pude estudar mais a fundo aquelas regras do português que a gente tem dúvida, por exemplo, o uso da vírgula, enfim, as alterações que tiveram na nossa língua nos últimos anos. Então, eu acho que nenhum conhecimento é em vão, sabe? A gente sempre tem algo a aprender, então valeu a pena. E para concluir isso, foram essas as matérias que eu estudei. Esse primeiro semestre foi muito assim, de descobrir mesmo se era isso que eu gostaria mesmo de fazer, apesar de sempre ter sido meu sonho. A gente começa a entender mais, sai do senso comum da psicologia e começa a entender mais o que é realmente estudar psicologia. Foi muito bom também conhecer novas pessoas. Como é minha segunda graduação, né, a maioria dos meus colegas eram todos muito novinhos, saindo do ensino médio, então eles têm outra cabeça, faz parte de outra, como posso dizer, de outro grupo, completamente diferente do meu, e fazer amizade com eles, conversar com eles, ver os planos deles, ter esse renovo que a juventude traz, apesar de eu não ser velha, tá, gente? Por favor. Foi muito legal, assim. E a partir do segundo período a gente começou a ter aulas mais presenciais, precisou estar indo mais quinzenalmente, mas isso eu vou contar no próximo vídeo, as matérias que a gente estudou no segundo período. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, para me incentivar, deixa um joinha, compartilha, salva e me sigam nas redes sociais. O meu Instagram, onde eu comecei a compartilhar um pouco agora, recentemente, a minha rotina como estudante, os livros que eu estou lendo, o que eu estou estudando, é psi.tatianawitch. Me sigam lá e acompanhem como está sendo esse finalzinho da minha jornada e deem sugestões do que vocês querem ver por aqui que eu posso estar gravando. Um beijo e até a próxima!